o Mirai Sakura vai lutar contra o Kuraberu, não é? O que você acha dessa luta? Acho que ele não pode terminar com uma derrota, sabe? Acho que a motivação do Asakura é maior. Ele tem vencido lutadores de boxe puro, só com o talento dele nas artes marciais. Isso é impressionante. Acho que ele está se esforçando muito, mas também acho que seria melhor evitar golpes desnecessários. Ele consegue reunir muita gente, o que é estranho, ou talvez fácil para ele. Acho que todo mundo sente que está quase lá, mas ainda falta alguma coisa. Tipo, uns 30 caras enormes, todos de moletom com capuz, parecia até uma gangue. Eu pensei, caramba, tudo isso? Até eu fiquei meio assustado de ficar em casa. Sim? Ah, é verdade. Eu até pensei, será que os fãs vão atacar ou algo assim? Isso mesmo, era isso que eu queria pedir. Faz tempo que achei algo tão interessante. Ultimamente, né? Com certeza, quero muito tentar isso. O background music e o nick também, né? A maquiagem também, né? Parece que quando alguém me vence, todo mundo emenda umas 10 vitórias seguidas. É como se fosse uma encruzilhada, todo mundo acaba levando minha sorte embora. Ah, desculpe, por favor. Muito prazer. Bem-vindos ao Cast de Luta. Eu sou Shin. Hoje vou colaborar com um convidado muito especial. É o Sr. Gomi. Muito prazer. Eu assisti muitas lutas do Sr. Gomi e também vi bastante esse cenário no YouTube. Então só posso dizer que estou muito feliz. Muito obrigado por ter vindo. Não, imagina, eu que agradeço. Eu vi sobre o professor do Sr. Gomi na Wikipedia e fiquei muito surpreso ao saber que o adversário da luta de estreia era o representante. O representante Sugitani também já colaborou bastante comigo. Incrível. Nossa, então vocês lutaram nesse tipo de lugar. Estreiei, né? Eu não falo muito sobre isso, mas foi a mais difícil de todas. Ah, é mesmo? Sim. Naquela época, Tsuruya-san era, como posso dizer, meio fora dos padrões, tipo um azarão, sabe? Isso, como posso explicar, não era alguém que chamava muita atenção, não era obscuro, mas era tipo um talento oculto. Sim, sim. Aparecia de repente e empatava até com os melhores. Sim, tinha força de alto nível, mas não era muito conhecido. Bem, como posso dizer, era como se viesse de outro esporte, tipo uma novidade. Acho que era essa a sensação. E como também lutava no peso médio, fiquei pensando por que a estreia tinha que ser logo contra Seritani-san. Foi difícil, foi a mais difícil de todas. Pareceu durar uma eternidade. E Seritani-san era grande também. E como você pagou a mensalidade? Naquela época era no peso meio médio. Hoje seria leve. Ah, era meio médio, sim. Tenho lembranças de ficar muito nervoso. Minha estreia foi no Shigaraken Hall, sim. Mas até hoje, quando encontro, faço questão de cumprimentar. Acho que está tudo bem, tudo certo. É impressionante, né? Ele treinou muitos atletas, sim. Acho que a partir dali minha vida mudou bastante. Fico pensando nisso. Aliás, Gomi, qual foi o motivo que te fez começar nas artes marciais? O que te motivou? Bom, eu jogava beisebol no ensino fundamental. Participava do clube. Depois que me aposentei do clube, alguém me chamou. Vem cá, vem cá. Tinha bastante gente boa já envolvida nisso. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha uns 16 anos. Certo, certo. Então, depois que me aposentei do clube, um dia à tarde, estava passando um especial sobre o campeão estreante de boxe na televisão. Eu assisti aquilo. Perguntaram para o vencedor como foi a perda de peso e ele respondeu que foi tranquilo, sem dificuldades. Naquele momento achei ele incrível. Quando comparei aquilo comigo mesmo, percebi que eu estava sendo preguiçoso, me sentia fraco. Então pensei que queria tentar entrar nesse mundo rigoroso. Quando eu jogava beisebol, na verdade, naquela época, eu já queria experimentar algo assim. Sim, é verdade. Eu também tinha bastante interesse por beisebol e levava bem a sério. Eu me dedicava tanto que nem nas artes marciais eu me esforçava desse jeito. Ah, é mesmo? Eu era arremessador.
Sim. Corria 5 quilômetros de manhã, 5 à tarde, depois chegava em casa e fazia musculação. Acho que isso foi bom pra mim. Ah, entendi. Eu sempre gostei de me exercitar, sabe? Treinar era algo que eu curtia. Mas do beisebol pro boxe, sim, acho que foi mais uma questão de saúde, ou melhor, de focar um pouco mais no boxe, sim. Por que você não virou boxeador então? Nessa época, o Tatsuyoshi e provavelmente o Hatakeyama estavam recebendo muita atenção, sim, estavam quebrando recordes de vitórias consecutivas, e aí o boxe, no primeiro ano do ensino médio, o boxe estava em alta, era uma grande moda. Realmente, o Tatsuyoshi, o Yakushi, acho que também começaram no primeiro ano do ensino médio, e daí começou o Mixed Martial Arts. Sim, então, enquanto eu ia para a academia de boxe, fui me interessando por outras coisas, até porque o Hani também começou a lutar wrestling. Tive a oportunidade de conhecer o Dojo Kikuchi numa competição de wrestling de combate, e aí passei a me interessar por wrestling também. Sim, comecei a faltar na academia de boxe e fui praticar wrestling e outras coisas. Depois pensei em voltar para o boxe, mas quando fui tentar de novo, meu corpo já estava muito pesado. Sim. Pelo que você está dizendo, acabou indo para o Mixed Martial Arts, né? Mas, Gomi-san, eu acho que a sua maior arma nas lutas de Mixed Martial Arts sempre foram os socos. Então, você diria que começar pelo boxe influenciou bastante o seu estilo de luta no Mixed Martial Arts? Acho que sim, não sei ao certo. Então, você mudou do boxe para o Mixed Martial Arts. Fez algumas lutas como amador e depois já estreou como profissional, certo? O seu tempo como amador foi curto? Sim, eu também participei de competições de judô no ensino médio. Depois, lutei wrestling como adulto e por volta dos 18 anos, comecei a treinar shoot wrestling junto com o wrestling, entrando na Case Factory. Treinei lá com o Lumina-san e outros por cerca de 2 anos. Naquela época, o shoot wrestling estava em alta. Eu sei que é meio chato falar isso sobre o boxe, mas foi quando começou o Ultimate Fighting Championship. Sim, foi impressionante. Dizem que, naquela época, o boxe perdeu muito espaço nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Bom, isso não tem tanta relação, mas eu queria experimentar várias coisas e o shoot wrestling estava ficando bem popular. É verdade. Talvez eu acabe dizendo algo meio rude, mas para todo mundo que está sonhando agora, era um mundo difícil de imaginar. Não, por exemplo, Norika Fujiwara, Kyoko Hasegawa, ou até mesmo Márcio Tashiro, todos estavam ali, brilhando ao lado do ringue no Korakuen Hall. E o Lumina era o evento principal, estava sempre lotado, né? Uau! O Lumina tinha esse poder de atrair pessoas, de criar uma onda, seja em revistas ou em qualquer lugar. E também tinha o Lumina enfrentando grandes nomes do jiu-jitsu brasileiro. Era tudo muito desconhecido pra gente. Acho que era uma admiração pura por pessoas realmente fortes, mesmo que fosse algo meio insano. Pessoas que desafiam esse tipo de coisa são incríveis. Na academia de Shutô, por exemplo, sempre tinha gente nova entrando. Chegava ao ponto de não dar nem para treinar direito. Não tinha nem espaço para praticar chão. Era assim mesmo. Como posso dizer? Se for comparar, era como o Naoya Inoue de hoje em dia. Isso mesmo, enfrentando coisas desconhecidas e absurdas do exterior. Era essa a sensação. Tinha muitos jovens que admiravam esse tipo de pessoa, né? Então, Satou. Lumina estava realmente impulsionando o Shooto, ou melhor, o Mixed Martial Arts. Sim, é verdade. Ele era muito estiloso. Sim. Bom, até hoje ele continua sendo estiloso. Entendi. Era como se não tivesse como não admirar essa pessoa. Ou melhor, no fim das contas eu sentia que precisava desafiar ou superar ele. Ah, entendi. Desde a luta de estreia, isso já estava no fundo da minha mente. Mas, na verdade, não era bem assim? Sim. Quando eu lutei contra alguém do ranking, realmente pensei que o mundo dessas pessoas era incrível. Sim, sim. Tipo, os lutadores que estavam ranqueados no Shooto. Sim, eu realmente sentia isso. Era um mundo absurdo, mesmo que ainda não tivesse muita gente. Os ranqueados do Shooto, sabe?
Sim, eu vi isso em algum documentário no YouTube algumas vezes, mas não sei se é realmente verdade. Dizem que o Gomi-san, surpreendentemente, não era muito querido, especialmente no começo, logo após a estreia. Isso é verdade? Não sei se era pelo público ou talvez pelo estilo de luta, mas ouvi isso em algum lugar. Sabe como é? Sim, o Rumina-san e o Maha-san eram tão carismáticos que ninguém prestava atenção nos outros lutadores. E além disso, meus pais também não eram muito envolvidos, não me apoiavam com tanto entusiasmo. Então, acho que eu lutava com aquele sentimento de pelo menos que uma pessoa se lembre de mim quando for embora, sabe? Eu fazia pensando, podem assistir, eu vou mostrar pra vocês. Eu me sentia um pouco deslocado, sabe? Era como se fosse um sentimento de estar jogando fora de casa, tipo um contra todos. Eu não sou mais como o Iramoto Kun de agora, mas às vezes eu até entendo um pouco o jeito dele, o personagem dele, sabe? Ah, entendi. Bom, eu também mudei bastante, então nem sei direito, mas acho que eu também era diferente naquela época. Enfim, desculpa, né? Acabei desviando do assunto. De qualquer forma, claro, eu também treinava na academia oficial do Shuto, era a mesma academia do Rumina-san, mas a aura dele naquela época era completamente diferente, sabe? Era isso. Vocês acabaram lutando, né? Sim, sim. E antes da luta, a expectativa e o clima estavam bem intensos, não estavam? Aos poucos foi virando aquele boom do PR e IDE, né? E de verdade, eu sou muito grato ao Rumina-san por isso, porque ele nunca fugiu, sempre aceitou o desafio dos mais novos, sabe? Ele já era feroz por natureza. Então, sou muito grato por isso, ou melhor, tenho muita gratidão mesmo. Mas, de qualquer forma, eu pensava que precisava dar um jeito de sobreviver. Mesmo que não fosse um lutador que a mídia gostasse muito. Eu sentia que precisava superar isso de alguma forma. É verdade. E realmente, amigos que foram me apoiar disseram que o clima no local era assustador, que era até difícil de falar alguma coisa. Ah, sim, sim. Disseram que quando você voltou para casa parecia até um velório. Naquela época, mesmo depois da luta, não tinha rede social como hoje, mas eu tinha medo de ficar em casa. Isso mesmo. Você está falando do Gomi-san? Não, não, é que os fãs eram tão fanáticos que parecia que iam invadir minha casa, de tão carismático que ele era. E você, Gomi-san, não sentiu nada de estar jogando fora de casa? Não, não, eu senti sim. No NHK Hall quase todo mundo estava lá por causa do Lumina-san. Dá pra dizer que era como o Asakura de hoje em dia, sabe? Tipo, sou eu que trago o público, entendi. Mas eu só confiei nos treinos com o professor Kikuchi e fui pra cima, sabe? É isso. Se a gente olhar só o histórico de lutas, Gomi-san, é surpreendente que desde a estreia até mais ou menos a 10ª luta você não tinha tantas vitórias por nocaute. Mas a partir da época do PRIDE, você começou a nocautear direto. O que mudou? Qual foi esse switch? Então, isso não é uma desculpa, mas naquela época, no Shuto, existia o knockdown. Ah, sim. Mesmo sendo Mixed Martial Arts, talvez porque eles formavam atletas desde o amador, não sei. Mas parecia que queriam deixar bem claro a diferença entre trocação, grappling e luta no chão. Ou talvez porque, sendo mais parecido com o boxe, ficava mais fácil de assistir. Acho que era isso. Porque hoje em dia, no Mixed Martial Arts, não existe knockdown, né? Não tem mesmo. Se o cara cai, a luta já para. Exato. Então, naquela época, eu conseguia vários knockdowns. Então, isso era... Quando você conseguia um knockdown, virava 10-8? Acho que era mais ou menos isso. O Shuto tinha regras parecidas com o Daidojuku, ou algo assim, né? Entendi. Era como se fosse para facilitar para o público assistir focando no básico, né? Não tinha aquelas coisas tipo chute de futebol, por exemplo. Isso, Entendi. Mas não é bem uma desculpa, né? É só assim mesmo. Mas, tipo, pode cair várias vezes, não tem aquela regra de nocaute depois de 3 knockdowns, né?
Acho que era por volta de 3 vezes, né? Se caísse 3 vezes, aí sim era nocaute. Entendi. É difícil imaginar isso nos tempos atuais do Mixed Martial Arts, né? Sobre convulsões, faz sentido, entendi. Então é isso. Bom, acho que é por aí mesmo. Ah, não sei se o Gomi-san toma proteína, mas o Maeda-san, que apoia esse canal, tem uma proteína deliciosa. Quando acabar o ano, muito obrigado. Pode experimentar, obrigado mesmo. Acho que até cachorro pode acabar comendo. Sim, já aconteceu uma vez, né? Ou foi um gato? Se o gato comer não tem problema? Tem alguma luta que ficou mais marcada para você? No seu histórico, na sua carreira, sim? Na carreira, bom, a luta contra o BJPen também foi marcante, mas faz uns 20 anos, né? Então, geralmente, no dia seguinte de beber, a gente ficava perguntando quanto pagou ontem, quem pagou, era esse tipo de coisa. Então, é difícil lembrar das coisas de 20 anos atrás. Tipo, será que eu paguei ontem, ó? Sabe? Quando a gente dorme e acaba esquecendo. É isso aí, vamos nos esforçar. Certo? Ah, Sobre a luta com o BJPen, eu gosto muito do BJPen, então fui até o Havaí, se não me engano, fui até o evento do BJPen, mas acho que aquilo não deveria ter acontecido. foi numa luta pelo título do Chuto. Não é que eu tenha relaxado, mas acabei tropeçando por falta de motivação. Acho que estava numa sequência de 14 vitórias e também forcei um pouco para que fosse uma luta pelo título. Aí as pessoas ao meu redor, que sempre me apoiaram, acabaram ficando decepcionadas. Quando a gente perde, é assim. Dizem que talvez eu tenha ficado relaxado, e não é que as pessoas se afastem, mas se eu realmente não estiver motivado, fica difícil para todo mundo continuar me apoiando, né? Foi nessa época que surgiu essa conversa. Sim, era aquela sensação de vou tentar de novo ou vou me desafiar, mesmo que pareça impossível. Eu disse sim e fiz tudo o que podia naquele momento. Senti também que o mundo é realmente incrível. Depois disso, anunciaram a categoria dos médios no Pride. Então pensei, se for para recomeçar, vou recomeçar. Sim, aquilo acabou sendo, de certo modo, um ponto de virada inesperado. Sim, não sei explicar direito. O BJ também teve dificuldades com o Pulver. E nos Estados Unidos, sim, ele bateu de frente com muitos obstáculos várias vezes. Engraçado que, quando alguém me vence, geralmente emenda umas 10 vitórias seguidas. Parece que tem uma encruzilhada, né? Foi assim com o Nick também, com o Neck, todo mundo acaba levando minha sorte embora. Eu também cheguei a ter umas 10 vitórias seguidas e sempre acaba acontecendo isso. Depois disso, o BJ, por exemplo, conquistou o título dos médios, né? Ganhou em 2 categorias. Foi nos leves e nos meio médios, né? Ele conquistou mesmo, sim. Eu fico pensando, o que será que isso significa, mas tudo bem. Sim, aquela luta com o Nick Diaz também foi incrível. Aquilo, se não me engano, foi no Pride, nos Estados Unidos. Pois é, já estava no final da carreira, ou melhor, minha motivação já tinha caído bastante. Sim, sim. Sabe, a expectativa das pessoas ao redor e o que eu sentia por dentro não batiam muito, sabe? Já era a décima e alguma coisa luta, né? Aquilo lá, sim. Então, qual era a principal motivação do Gumi-san quando você começou no Mixed Martial Arts? A principal motivação, na verdade, mesmo na época do Chuto, era o Ultimate Fighting Championship. Esse era o maior objetivo. Pois é. Mas aí teve aquele boom das artes marciais no Japão e me chamaram para participar. No Pride, por exemplo, muitos campeões do Ultimate Fighting Championship vieram lutar nos pesos pesados, né? Por causa disso, chegou a ter gente dizendo que o Pride era até melhor que o Ultimate Fighting Championship. Mas na verdade não era bem assim, né? Era nos Estados Unidos. Naquela época, por isso eu também me dediquei muito ao wrestling. Então, o treino mais puxado, ou melhor, quando eu treinava sem nem pensar em mais nada, foi mais ou menos antes de me tornar profissional no Chuto. Ah, sim, com o Higuchi no dojo. Claro, a academia de boxe também era puxada. Tinha vários lutadores amadores, né?
O Sasamoto, que foi para as Olimpíadas, também vinha treinar depois das aulas. E também tinha ex-campeões do Shooto. Quando eu estava no ensino médio, eu treinava direto, 1 a 1, com um ex-campeão dos médios do Shooto. Ou melhor, me faziam treinar com ele. Teve uma vez que eu fui de motoneta para o dojo do Kikuchi, vi o carro do treinador parado e até dei meia volta de tanto medo. Pensei que hoje estaria sozinho e quase desisti no meio do caminho, mas decidi ir mesmo assim, pois, se eu não for, não sou homem. Apesar de ter sido puxado e difícil, no fim das contas foi divertido. Sim, hoje em dia, o treinamento do Gomi-san ficou bem famoso, né? Muitos lutadores vêm aqui no The Diego. Sim, sim. Sim, acho que você já passou por isso. O treinamento do Gomi-san também veio daí, né? Quer dizer, esse método nasceu a partir disso, certo? Eu não faço muito sparring, nem com os lutadores profissionais. Por exemplo, tem exercícios auxiliares que nem mesmo entre profissionais eles conseguem fazer, ou treinos que precisam de assistência. Claro, todos treinam sparring entre os melhores, colocam treinadores especializados, fazem várias coisas, mas também tem treinos necessários para artes marciais sem usar equipamentos, ou aprender a não desistir quando está difícil. Essas coisas o professor Kikuchi fazia toda semana com a gente. Sim, e ele fazia de um jeito muito divertido e engraçado, tipo 300 burpees. Sim, então... Aí você pensa, né? Não é possível, tá brincando. Mas ele dizia, olha, fazer ou não fazer depende de você. Tenta ir até onde conseguir. E aí a gente aceitava o desafio. Sim, não importa qual profissional chegasse. Ele falava, se não quiser fazer, não precisa. Outro dia mesmo, eu estava ensinando um garoto amador. E o que acontece é que, quando você vira profissional, acaba negligenciando a parte do condicionamento físico básico e do aquecimento. Vai deixando de lado, sabe? Sim, sim. Os tops fazem sparring juntos e pensam. Se esse cara aguenta isso, então eu também aguento. Acaba virando esse tipo de mentalidade. Mas, na verdade, o sparring também tem aquela parte de ficar se estudando, né? Até o fim, com todo mundo olhando, acho que sempre tem algo que você não consegue mostrar totalmente. Também tenho medo de se machucar, principalmente se fizer isso antes de uma luta. E sabe, muita gente fala que isso é coisa da era Showa, que é papo de resistência, mas no wrestling, nos clubes, todo mundo faz isso como se fosse normal. Mas se você não sabe como treinar direito, acaba fazendo muito treino prático e isso pode levar a lesões. Eu às vezes ainda treino junto com os mais jovens, igual o professor Kikuchi fazia. Sim, sim. Quando penso em como me sentia naquela época, não era tipo, vou virar campeão porque treinei com o professor Kikuchi, mas sim depois de fazer tanto assim. Eu pensava algo tipo, seria um desperdício se eu não virasse campeão depois de tudo isso. Era mais ou menos esse sentimento. Se não fizesse nada, não teria sentido. Era mais ou menos isso. É como se uma confiança nascesse dentro de você. Isso mesmo. O sensei também dizia, o adversário não está fazendo isso, sabe? Era mais ou menos assim. Entendi. Bom, nessa época, como posso dizer, né, o treinamento científico estava bem em alta, né? Mas eu acho que o estilo do Komi-san também é muito importante. Peso é peso, né? E o trabalho no tatame é trabalho no tatame. Aí a gente faz vários exercícios de apoio, tipo, colocar pessoas em cima, né? Sim, então eu falo isso. Se colocar mais uma pessoa, vira Shade Life. Sim, Shade Life com 3 pessoas em cima. Eu nem fico olhando muito o treino, mas se você fizer 10 séries disso, você pode se tornar campeão do Ultimate Fighting Championship. Então, ao invés de ficar anos fazendo treinos demorados e indiretos, é melhor fazer um treino que te deixa forte em pouco tempo. É isso que eu ensino, é mais ou menos assim. Não faço nada absurdo, não. Não vão subir 5 ou 6 pessoas, pode ficar tranquilo. Mas tem lutadores de topo que realmente fazem isso, sabe? Então, eu digo para estudarem esses treinos, seja no YouTube ou onde for, eu também faço isso, sim. Até nos treinos mais conhecidos é assim. Por exemplo,
Quando um iniciante chega e pede para aprender tudo de uma vez, chute, soco, tudo, eu digo, o Mayweather ainda treina jab até hoje. É assim que eu ensino. Bom, também tem o lado de ser meio trabalhoso, ensinar tudo, mas é isso. Tem gente que ganha bilhões só com o jab de esquerda, então... Sim, sim. Então, faço ele treinar jab sem parar. Na verdade, o simples é o que mais tem. Não é nada complicado, não é um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim. Por que estamos falando disso mesmo? Ah, é sobre o estilo de treino, né? Treinamento. Isso é algo que se faz todo dia? Não só algumas vezes por semana, 2 ou 3 vezes. Se fizer um treino pesado 2 ou 3 vezes, acaba pegando úlcera, né? Ah, entendi, faz sentido. Sim, sim, acho que cada um tem seu ritmo. E, por exemplo, os profissionais que vêm aqui provavelmente já fazem várias coisas normalmente, né? Fazem sparring, treino de peso, essas coisas. Mas, na prática, quando você está no tatame com o peso de outra pessoa, a carga é totalmente diferente, né? Realmente é. Com a barra, por exemplo, não importa o quão pesado seja o agachamento, o peso fica concentrado em um ponto só. É assim que funciona. Sim, é um pouco mais prático. É isso mesmo. Observando a expressão da pessoa, vendo quando ela está ficando cansada, eu aumento ainda mais a carga. Assim, sempre no limite. Sim, no limite, para não chegar ao excesso de treino. Sim, no limite. Você realmente acredita no treino? Ah, sim. Então, mais do que excesso de treino, acho que antes da luta, durante o sparring, você acaba ficando com os nervos à flor da pele, preocupado com lesões e tudo mais. Se for assim, acho que é melhor fazer treino básico, porque isso acaba sendo positivo para você e aumenta a sua confiança. Tem dias em que não dá para se concentrar no sparring, então acho que não tem problema transformar o treino em algo para se desafiar mais. Sim, muitos atletas vêm treinar com Gomi-san. Só no YouTube já tem bastante gente. Tem Shin Nasukawa, Asakura, Shono, Uruma, entre outros. Não é que eles venham só por curiosidade ou para ver algo assustador, mas aquilo ali, uma empresa comum não faz, né? Aquilo é mesmo voltado para atletas. É uma piada, uma brincadeira? Sim, sim, é uma piada. Entre os atletas que você já treinou até agora, teve alguém que você pensou, nossa, essa pessoa é incrível? Ou que se destacou muito como atleta? Sim, teve. Ah, com certeza foi o Tenshin-kun e o Kai-kun. Claro, o Tenshin é incrível no karatê e no kickboxing. Não importa o que ele faça, acho que esses garotos vão chegar ao topo. Como posso dizer, é a força do core, sabe? E também a habilidade atlética. Eu senti muito isso neles. Por isso, até falei brincando com o Tenshin. Ei, você também devia treinar Mixed Martial Arts direitinho. Ele respondeu, sim, sim, acho que tenho talento para isso. Essas coisas são interessantes, sabe? Acho que eles realmente têm uma habilidade atlética de altíssimo nível. Sim, sim, em qualquer esporte. Com certeza. O Nasukawa Tenshin agora mudou pro boxe, né? Você já viu alguma luta de boxe dele? Sim. Como ele vinha do kickboxing, a força física, o condicionamento e o senso de luta dele realmente superam até os boxeadores que só treinam boxe, né? Então, acho isso impressionante. Sim. Mas ainda assim, acho que é melhor evitar levar socos desnecessários. Ultimamente, ele tem mostrado vontade de fazer lutas mais emocionantes, de nocautear os adversários. Mesmo não sendo realmente necessário, ele para os pés e troca socos. E isso está acontecendo cada vez mais. Bem, porque o Genki é forte, né? Sim, é verdade. Isso é uma qualidade boa dele. Sim, é uma coisa boa, mas também pode ser perigoso. Sim, ele sempre fica empolgado, né? Sim, sim. Na segunda metade da luta, Sr. Gomi, você acha que é melhor focar simplesmente em vencer? Qual é a sua opinião? Eu não sei como posso dizer. Acho que ele não gosta de empatar de repente, sabe? É que como lutador, acho que ele quer ir com tudo no final, no 8º, 9º, 10º round. Não quer só ficar se movimentando e deixar o tempo passar no final.
Acho que isso é algo natural do Tenshin como lutador. Sim, sim. Você acha que é importante vencer com cuidado? Sim, acho que é o mais convincente e se puder finalizar rápido, é melhor finalizar logo. Quem assiste luta não é paciente. Então, se é profissional, quando dá pra nocautear, tem que nocautear. Acho que é bom, mas também fico pensando sobre essas lutas de ajuste, sabe? Não tenho vontade de ver de novo esse tipo de luta. Realmente. Sim, eu entendi. Nesse sentido, fico pensando o que é melhor como profissional, qual caminho seguir, sabe? Sim, sim, claro que vencer é importante, mas também é importante mostrar lutas interessantes, lutas que ficam marcadas. Então, pensando assim, Gomi-san, o que você acha do Takei, daquele estilo mais agressivo dele? O Takei tem um golpe bem rápido, né? E também tem um bom alcance. Eu vi ele derrubar alguém de uma vez, tipo o Roy Jones Jr., sabe? Derrubou com um golpe só. Acho que ele tem essa coragem de ir pra cima. Mas se for pra escolher, acho que o Nakatani-kun é mais interessante. Eu gosto do Junto Nakatani, Acho interessante o jeito que ele luta. E o Nakatani-kun treina numa academia bem perto daqui. Ah, é mesmo. Tem muitos boxeadores incríveis reunidos aqui, né? Acho que metade deles treina nos Estados Unidos, mas mesmo assim é algo que deixa a gente animado, né? Sim, sim. Agora tem vários, né? O Mitsuru Nakatani, por exemplo, já está praticamente certo que vai lutar em maio do ano que vem. Ano que vem, isso mesmo. Eu realmente quero dar um jeito de assistir pessoalmente. Sim. Você não pensa muito em quem tem vantagem, né? Ah, é uma pergunta difícil. Pois é, eu não sei. Bem, acho que é isso mesmo. Ultimamente, você tem assistido mais boxe do que artes marciais mistas, né? É verdade. Sim, o Nakaya é jovem, tem muita energia. Sim, e o Inoue, que vai enfrentar ele, é incrível. Acho que não vamos ver algo assim tão cedo de novo. Mas o que eu realmente acho impressionante, e isso vale pro Tenshin também, é anunciar a agenda futura no boxe. E já ir lutando. Isso é realmente incrível. Acho que isso é coisa de profissional de verdade. Sim, é. É impressionante. Eles nem consideram a possibilidade de fracasso, não é? Em outras palavras, eles parecem enfrentar apenas oponentes que têm certeza de derrotar. Tem esse lado também. Qual dos dois? Bem, Ah, de um lado tem o lutador que já tem a próxima luta marcada. Por exemplo, Inoue Tate em setembro vai enfrentar o Akhmadaliev, que é um cara bem forte, mas ele já está pensando na próxima luta em dezembro e até no ano que vem. isso é impressionante. É coisa de profissional mesmo. De fato, isso não é algo que ouvimos com frequência no Mixed Martial Arts. Incrível. O que realmente impressiona no Inoue é que ele sempre está totalmente preparado. E, sabe, se eu conseguisse baixar para a casa dos 50 quilos, eu também gostaria de lutar com o Inoue. Afinal, se nem os boxeadores conseguem vencê-lo, eu não tenho nada a perder, né? Sim, é esse tipo de sentimento que eu tenho. Sim, Gomi-san, você ainda treina bastante? Sim. Ultimamente. Sim, então, na verdade, eu queria te pedir uma coisa, sim, sabe, fazia tempo que eu não achava algo interessante, mas, sim, aquele Ultimate Fighting Championship na Casa Branca. Ah, recentemente, né? Sim, sim. Isso também vai ser no ano que vem, então eu realmente quero tentar isso. Sim, com certeza. O Ultimate Fighting Championship na Casa Branca é incrível. Sim, faz tempo que quero participar de novo, quero me desafiar. Deve ser difícil, mas como posso dizer, Mixed Martial Arts, ultimamente só tenho feito nos treinos, então como é só no ano que vem, tenho bastante tempo, sim. É impressionante. Ultimate Fighting Championship, é isso mesmo, sim. Minha última luta também foi no RSN, foi contra Tenshin, né? Sim, foi uma luta de exibição. É verdade, né? Também tinha uma diferença de peso ali. E o Tenshin ainda nem estava focado no boxe de verdade naquela época. Eu pensava, se é assim, então faz logo hoje essa luta. Sabe, com o Takeru-kun. Eu ficava pensando, faz logo, vai. Ai, levou quase 5 anos, né? Como demorou 5 anos, a expectativa ficou enorme.
mas ultimamente eu fico pensando, se tivessem feito antes, como estaria o cenário do kickboxing agora? Esperar 5 anos fez aquele evento ser muito interessante. Foi um sucesso e chamou muita atenção. Mas é verdade que depois disso o kickboxing deu uma caída. Teve uma época em que Tenshin e Ken eram, sem exagero, os lutadores mais comentados. Dois kickboxers, né? Então, eu acho que, de certa forma, foi um desperdício para o mundo do kickboxing. Bom, sabe, eu vi aquela época de 20 anos atrás, quando vinham muitos lutadores peso pesado, então eu olhava para esses dois e pensava como eles conseguiram criar um cenário parecido e animar tanto o público. Eu via que era difícil, eu pensava que devia ser complicado mesmo. Eu não posso usar isso, né? Isso acontece bastante. Acontece mesmo. Pra mim, já viu, né? Falando nisso, como você vê o RISIN de hoje em dia? Tipo, em termos de promoção e como eles fazem os eventos. Posso falar um pouco? Não está frio, não? Desculpa, é verdade? Espera um pouco. Bem, diferente do UFC, nem todas as lutas são super sérias. Sim. Ao contrário do boxe e dessas coisas, eles também colocam entretenimento. Sim, tem muita diferença entre o PRDE e o RISN de agora, entre o PRDE da época em que o Kobe-san estava em atividade e o RISN de hoje? É verdade. Na minha época lá, o foco era nos pesos pesados. Sim, 70 quilos era considerado peso leve. Sim, fazer um evento tão grande só com as categorias leves, eu acho isso incrível também. Sim. Como devo encarar isso? Tanto o PRIDE quanto o RISN foram bem animados e o RISN também está em alta agora, então acho que há semelhanças entre eles, pelo menos para mim. Ambos têm o Sakakibara como Chief Executive Officer, não é? Dizem que o RISN de agora tem um lado bem forte de entretenimento, segundo os fãs das lutas. Mas o PRIDE também tinha esse lado, não tinha? Sim, sim, sim. Algo como uma luta de entretenimento. Sim. Então, pessoalmente, eu não acho que as artes marciais de hoje estejam indo para um caminho tão ruim assim. Sim. Por isso, gostaria de saber como o Sr. Gomi vê o atual mundo das artes marciais, mesmo sendo uma pergunta meio ampla. Pois é, como posso dizer, nem tudo é assim. Se todas as lutas fossem como as do Nakaya ou do Inoue, o público ficaria sem fôlego. Sim, vários lutadores aparecem sim. E se a luta principal for boa, acho que é esse o mundo das artes marciais. Sim, sim. Acho que é assim que as coisas funcionam. No fim das contas, o que importa é conseguir atrair bastante gente. Sim, por isso. Quem é o mais forte, na verdade, quase ninguém, especialmente no mundo das artes marciais do Japão. A MBA não tem tanto interesse nisso. É por isso, sim. Acho que todos estão quase lá, sabe? Se conseguirem superar aquele estrangeiro forte ou algo assim, sempre acabam sendo parados no momento decisivo. Sim. Falta só um pouco, sabe? Acho que é isso. Até o ponto de atrair pelo talento mesmo. É o que eu penso. Entendi. O que está faltando aí? Acho que é o meu treinamento, né? Não sei ao certo. Quero que todos melhorem, de verdade. Acho que é isso, sabe? Mas também acaba sendo difícil pra mim. Cada um deve sentir isso de um jeito diferente. Acho que falta só um pouco mesmo. Sim, sim. E aí tem o Satoshi, o Kleber e também os lutadores do Oriente Médio. Sim, é isso mesmo. Nesses momentos acabo sendo parado, então acho que falta só um pouco mesmo. Bem, dentro disso, muitos estão desafiando o Ultimate Fighting Championship. E o número de lutadores japoneses também está aumentando, não é? Tirando o Tatsuya Hira, né? Acho que talvez eu seja o mais antigo dessa nova geração. Tem também o Sakurai, o Rei-kun, o Renya-san, todos eles estão lá, mas como você vê, Gomi-san, o fato dos japoneses estarem se destacando no Ultimate Fighting Championship. Sim, sim, sim. Acho que tá ótimo, né? Mais do que isso, né? É porque é a White House, né? Então acho incrível.
Sinto que seria mais rápido se eu mesmo fizesse, queria tentar, né, sabe? Quando lutei no Ultimate Fighting Championship foi a pior fase da minha carreira, né? Então fico pensando por quê. Tem esse sentimento de frustração também. Sim, lutar no exterior é realmente difícil, né? Pois é. Eu não sei quanto tempo o pessoal está indo antes das lutas hoje em dia, mas acho que vão mais ou menos uma semana antes. Eles finalizam o treinamento no Japão e vão para lá cerca de uma semana ou 5 dias antes, e aí fazem mais um pouco de perda de peso e finalizam o preparo lá. Mas, sabe, é diferente poder treinar no seu próprio ginásio até 3 dias antes, como sempre fez, e depois ter que treinar numa sala de hotel. Acho que isso também pode acabar afetando a preparação e o desempenho. Sim, mas também não dá para simplesmente ir numa academia próxima e começar a fazer sparring com qualquer um, porque isso pode ser complicado. Também deve ser difícil encontrar um horário bom, né? Então, realmente é uma parte difícil de ajustar. Na minha experiência, quando os lutadores japoneses lutam no UFC nos Estados Unidos da América, os americanos obviamente torcem pelos americanos, ou pelo lado do UFC, né? Isso realmente afeta bastante a performance dos lutadores durante a luta nos Estados Unidos da América. Realmente. Eu senti um pouco de medo, sabe? Sempre era fora de casa pra mim, com milhares de pessoas. Eu nem falava a língua direito, né? Então, para ser sincero, eu nem entendia muito bem o que o árbitro falava, né? Não é desculpa nem nada, mas, por exemplo, quando eu ia lutar contra o Nate, quando eu saía primeiro do backstage, sabe? Os caras enormes, todos de moletom com capuz, exagerando um pouco, mas parecia que tinham umas 30 pessoas do time deles treinando juntos, tipo, caramba, parece até uma gangue. E eu só tinha umas 3 pessoas comigo, porque só dava para trazer quem eu conseguia pagar, meus segundos, e eles tinham que tirar folga para vir. Então, enquanto eles tinham 30 pessoas, eu só tinha 3 e eu pensava, como assim? Dava para ver que eles estavam levando aquilo muito a sério. Aquele time é famoso, né? Os Irmãos Dias. Sim, é bem assim mesmo. Entendi. Tem um jeito meio de gangue. Entendi, aquela família é assim. Entendi. Bom, todo mundo treina junto, se motiva com os amigos, né? Mas isso acaba dando uma sensação de estar jogando fora de casa, né? Isso influencia? Sim, influencia. No Japão, jogando em casa, é como se fosse o sentimento dos estrangeiros que vêm lutar aqui. Todo mundo torcendo, esquentando o clima, mas se todo mundo do outro lado começa a vibrar, a gente acaba ficando meio retraído. Tem que ser forte para conseguir superar esse tipo de coisa. Se tiver energia, tudo bem. É isso mesmo. É bem difícil, né? É verdade. Se não pular ali, né? Por isso, eu também pensei que teria sido bom se alguém tivesse me ajudado a treinar os músculos naquela época. O que você acha do Horiguchi ter voltado para o Ultimate Fighting Championship? Como você vê as chances dele se tornar campeão? É isso. Você faz uma pergunta difícil, hein? Afinal, o que ele fez, nenhum outro lutador japonês fez, né? Morar lá fora. Sim, acho que nisso ele está 1 ou 2 passos à frente dos outros lutadores. Sim, não tem como dizer outra coisa. E, bom, tem também a questão da idade, né? O campeão é o torturador, né? Ah, sim, é verdade. Então, como ele vai superar esses pontos, né? Você consegue se adaptar ao estilo do torturador? Qual é a sua impressão sobre ele? Ele é legal, né? Gosto do jeito firme dele. Sim, acho muito bom quando ele puxa o braço e faz aquele movimento. Pode parecer simples, mas nos Estados Unidos, por exemplo, isso é coisa de um verdadeiro lutador. É mesmo, ele é estiloso, né? Sim, ele é forte mesmo. Já chegou ao ponto de ser um campeão absoluto. E é na categoria dos moscas, né? Os lutadores japoneses estão todos nessa. Taira, Puri, Asakura e Horiguchi. Eu gostaria que algum desses 4 derrotasse o torturador e se tornasse campeão. Não, mais do que isso, é o Four Way Dice.
Faz tempo que eu me sinto assim, pensando em mim mesmo. Eu queria que essa fosse minha luta de despedida, sabe? Se eu pudesse lutar na Casa Branca com o Sr. Trump lá, acho que já ficaria satisfeito. Sim, sim. Entendi, desculpe. Eu não posso fazer nada a respeito, mas essa é a oferta até aqui. Aliás, sobre a preparação para a luta... Ah, isso é bom, hein? Provavelmente o McGregor, né? McGregor... Ah, interessante. Na época em que eu estava lutando, acho que o McGregor ainda não estava ranqueado. Sim, o Khabib já estava, isso mesmo. Eu poderia ter lutado no torneio do Japão, mas quando perguntei para meus alunos, eles disseram que o Khabib era muito forte no chão, então desisti. Ah, entendi, era o Khabib. Então acabou sendo o Jake Shields, talvez? Não, não era o Jake Shields. Quem era mesmo aquele do jiu-jitsu? Aquele garoto que treinava comigo, né? Ele já parou, mas venceu 7 lutas seguidas. Entendi. Receber uma oferta do Khabib é impressionante, hein? Sim, mas olha, isso é segredo, tá? Na Casa Branca, então, sim, vamos nos encontrar na Casa Branca. E se não for essa Casa Branca, não serve? Não, mas depois assistir ao Botânico, no Dodgers, antes de voltar, que estão planejando isso agora. Ah, entendi. Mas geralmente, quando colocamos coisas necessárias, as coisas não servem. Então, ainda tenho um pouco de vontade de jogar partidas. De repente, eu quero muito fazer isso, né? Por isso eu decidi que quero jogar no White House. Vai ser meio que um torneio de lendas, sabe? Sim, sim. Eu quero dar um jeito de voltar no final, de alguma forma. É mesmo? Isso é interessante. Aliás, se você não puder mais beber álcool, tudo bem pra você? Sim, tudo bem. Bom, vou fazer um memorial de 1 ano, sabe? Sim, 76 anos, né? Ah, onde fica aquele lugar do cartão de crédito? É grande, né? É grande mesmo, né? Acho que deve ser mais ou menos 76, parecido, né? Os ombros são impressionantes também. Ficou um pouco maior nesse período de folga. Não é como se tivesse largado, ficou daquele jeito. Sim, ele era magro antes, né? Ele era 1 ano mais novo, né? Sim, originalmente era assim. Ele era da categoria pena, né? E Rai, ele era bem magrinho, né? Sim, sim, o corte de peso era pesado até chegar no pena. Ah, ele estava quase morrendo, ficou todo seco, aí subiu para o leve. Sim, mesmo assim já era grande, mas agora ficou ainda mais forte. E aí, Kobayashi-san, quanto você está pesando agora? 80, um pouco mais de 80. Sim, sim, sim. Você se preocupa muito com o peso? Não, isso eu... Sim, tem longe, né? É verdade, tem relação com o... Sim, calma, gente, só Ei, Gomi-san, você é casado, mas isso não tem nada a ver. Fiquei curioso sobre o casamento com a Lala Chan. Lala Chan, vou pegar isso pra você. Por quê? Entendi. Mas por quê? Não, é que eu só fiquei curioso sobre como é a sua vida. Casamento, casamento. Você não tem muito interesse em casamento? Ou nunca teve interesse? Então, vamos conversar sobre isso da próxima vez, tomando um pouco de amore? Isso não é algo pra falar sóbrio, né? Tá bom, entendi. Vamos deixar pra próxima. Então, vamos deixar como estou procurando namorada. Procurando namorada, procurando namorada. Eu vou fazer 50 anos, né, sabe? Mas não é possível que ainda tenha encontros assim. Se for pra procurar, acho que tem que ser mais específico, tipo alguém mais jovem. Mas se for muito mais nova, fica meio difícil, porque gente muito jovem cansa. Ah, você entende bem disso, hein? Por que será, né? Acho que uns 35 anos seria a idade ideal. 35? Como é que você entende tão bem disso? 35 é uma boa idade mesmo. Mas está acontecendo. Casamento? Não, não é uma boa ideia. Vamos sair pra beber? Então tá. Sobre casamento, acho que eu não vou casar tão cedo, sabe? Aparência ou personalidade? Qual você escolheria agora, nesse momento? Se for por alguma vantagem, Shin-san também, né? É melhor se apressar.
É isso que dizem, né? Sempre me falaram isso. Que é melhor ser rápido, que tem que se apressar. Mas se eu me apressar e acabar escolhendo a pessoa errada, no fim das contas não vai dar certo, né? Aí o divórcio também vira tipo uma medalha de honra nesse mundo, né? Se você viver a vida com cuidado demais, No fim, o timing é o que mais importa. Tudo se resume a isso. mas acho que vale a pena tentar, sabe? No meu caso, já é tarde, porque eu já sou casado. Meu irmão caçula se casou e tem 2 filhos. Eu acabo me acomodando nisso, né? Só vou começar a me preocupar se meu irmão mais novo disser alguma coisa. Sim. Entendi, desculpa. Mas hoje em dia, será que ainda tem alguma vantagem em se casar? Eu também costumo dizer isso, acho que a gente se daria bem. Mas no fim das contas não tem, né? Se for para ter filhos até pode ser um pouco mais prático. Mas fora isso, será que tem algum sentido em casar? Por exemplo, jogar bola de vez em quando ou lutar wrestling com a esposa. E brincar no rio com as crianças e pescar? Afinal, se fosse só eu não faria, né? A menos que fosse um hobby ou algo assim. Pra mim, isso não é um fracasso, sabe? Pra quem não é das artes marciais, bom, de qualquer jeito, como o meu trabalho é com artes marciais, pra mim é esse corte mesmo. Depois é realmente fazer o YouTube Dream crescer e aí as coisas vão vindo naturalmente. Acho que eles vão vir. Provavelmente eu também vou morar com o meu cachorro. Ah, realmente consigo ver esse futuro, de verdade. Quantos anos você tem agora? Eu tenho 33. 33 é mais ou menos nessa idade mesmo. Depois dos 35 anos, você começa a não se importar mais com essas coisas. Depois disso, o que conta mesmo é o poder econômico. E quanto mais o tempo passa, mais coisas vão sendo incluídas. Várias circunstâncias diferentes. Vamos dar uma pausa, a conversa já saiu bastante do assunto. Na verdade, para ser sincero, esse assunto é mais interessante, então pode usar sem problema nenhum. Dá para aproveitar algo tranquilo? Na verdade, eu acho que tudo ficou bom, né? Mas se o senhor Gomes disser que tem que cortar alguma parte, eu vou cortar direitinho. Então, por enquanto, vamos deixar como procurando um encontro. Acabou que isso virou o principal, né? Se fizer muito esse tipo de coisa, pode aparecer gente estranha, né? Vai aparecer um monte e no meio pode ter alguém legal, mas é melhor não fazer isso. Deve ter gente que guarda rancor também. Você tá falando do Sr. Gomes? Deve ter, né? Será que tem mesmo? Se a gente está vivo, né, essas coisas acontecem, né? É isso mesmo. De certa forma, eu queria aprofundar mais nessa conversa. Não, é melhor parar por aqui. Vamos falar sobre quando estamos escrevendo. Entendi. Então, a Sakura Mirai vai lutar contra a Kuraberu, certo? Como você vê essa luta? É verdade. Acho que é isso, né? Não dá pra terminar deixando a derrota assim, sabe? Sim. Acho que a motivação do Asakura é maior. Ah, sim. Mas, já que ele aceitou a luta, vai encarar de frente, né? É uma barreira difícil de superar para os japoneses, né? O Sato e o Kuraberu são realmente difíceis. É verdade. Se for contra o Kuraberu, só o Kanahara conseguiu vencer uma vez, né? Fora isso, ninguém mais conseguiu. Por isso, eu penso assim. Eu acho que tanto o Sato quanto o Kuraberu têm uma desvantagem de 10 anos em relação aos lutadores japoneses, porque vieram pra cá e começaram tudo do zero. Nesse sentido, eu admiro muito os dois, porque mesmo assim eles continuam firmes. Aquele que perdeu para o Sheido Raihu outro dia foi o Kuraberu. Isso foi há cerca de 3 meses. Está sendo comentado que aquele dano ainda pode estar afetando. Senhor Gomes, como o senhor vê isso? É verdade.
Provavelmente em lugares que não podemos ver depois da luta por 2 ou 3 semanas, não chega a 1 mês, mas acho que ele não fez treinos muito intensos. Ou melhor, não conseguiu fazer. Sim, acredito que há danos que não conseguimos ver. Então, nos 2 meses restantes, o foco é ver até onde ele consegue voltar à sua condição original. Acho que é por aí, uma vez. Ah, desculpe. Há uma teoria de que, depois que um lutador é nocauteado uma vez, ele vai ficando cada vez mais vulnerável e essa fragilidade permanece. O senhor acredita nisso? Sim, existe essa teoria. O senhor acredita nesse tipo de coisa? Sim, acho que isso realmente existe. Por isso, né, para evitar isso, né, logo depois, talvez ele mude um pouco o estilo de luta, como focar mais no grappling, por exemplo. Acho que ele vai mudar um pouco a forma de lutar. Realmente acredito nisso. Senhor Gomi, o senhor era muito resistente aos golpes, não era? Isso se devia à sua capacidade de absorver bem os golpes ou era uma questão de técnica? Essa resistência é algo inato ou pode ser desenvolvida? Qual a sua opinião? Sim, acho que também era porque eu era jovem, mas na época do Ultimate Fighting Championship já era diferente. Com a luva de dedo aberto, a cabeça até aguenta, mas os ossos daqui já não suportavam tanto. Quando levava um golpe forte, eu já pensava, Momo, será que quebrou? E reagia assim. Agora, recentemente, tenho feito lutas de boxe e até que consigo me sair bem. Se você se protege direito, dá para calcular melhor. Mas com a luva de dedo aberto, é difícil calcular. Às vezes, quem acerta o golpe mais forte vence. É muito perigoso, né? Luva de dedo aberto. Mas se for lutar na Casa Branca, vai acabar sendo com luva de dedo aberto, né? É, né? Vamos ver o que dá pra fazer quanto a isso. Pode ser uma luta de boxe, tudo bem. Ou pode ser mix de martial arts também. Então, voltando ao assunto, pode ser que o Kleber ainda esteja com sequelas do dano, né? E o Nakamura perdeu por nocaute pela primeira vez. Fica aquele trauma, sabe? Depois de levar um nocaute. A qualidade dos socos do Shadruf é diferente da do Asakura. Shadruf acerta um golpe forte de repente, enquanto outros mantêm a distância acertando aos poucos. A qualidade dos socos é bem diferente. O que você acha do conjunto de habilidades do lutador Mirai Asakura? Ele é bem forte na trocação, né? Mas recentemente, na luta contra Kazuha Suzuki, ele conseguiu manter o topo e mostrou que também pode vencer desse jeito. O que você acha do Mirai Asakura atualmente? Acho que ele está tentando corrigir várias coisas para não perder de novo para um adversário que já o venceu uma vez. Está tentando fazer coisas que não fez da última vez. Ele está indo para vencer. Se acabar virando uma troca de golpes, ele vai encarar. Não tem muito mais o que dizer. Então, qual é o seu palpite? Quem vence Kuraberu ou Mirai? Não sei, viu? Só consigo pensar em palpites ruins. Não sei mesmo. Então quer dizer que qualquer um pode vencer, né? Acho que sim. Mas se o Kuraberu quiser ganhar, ele vai ter que finalizar de alguma forma. Acho que sim. Então, tem o triângulo, tem o mata-leão também. Sim, acho que a questão é até onde ele consegue equilibrar no grappling. Entendi. E o Kuraberu também troca socos quando precisa, né? Isso mesmo. Eu acho curioso isso. Mesmo quando parece que sentiu, ele vai pro chão. Sim, é difícil de entender, sabe? Mesmo quando parece que sentiu o golpe, se ele cair na guarda, para eles é uma posição normal. Sim, ali é o começo para eles, então acho que vai ser uma luta interessante. Será que ele vai fugir dizendo sim? Ele foi muito habilidoso. Tem algum lutador que se destaca no RISN de modo geral? Algum que você acha bom ou interessante, Sr. Gomi, entre japoneses e estrangeiros? Bem, Kuraberu Satoshi, por exemplo. Entre os japoneses, Kuraberu Satoshi Junki é impressionante, mas o Zatsuyo também. O Zatsuyo Yoshia-san disse que queria aparecer antes da luta e acabou participando.
Na verdade, já nos conhecíamos há bastante tempo. O Zatsuyo Yoshia-san se destaca, então é legal. Mas se for pra falar de alguém que realmente chama a atenção, não tem ninguém como ele. Então tem alguém que se destaca no lado C? Aquele que fez no Light outro dia. O jogador... Ah, você está falando do Chipori? Será que o Brasil ganhou? Ah, ele administrou o negócio, né? Sim, sim. E você gosta mais de lutadores de trocação, certo, Sr. Gomi? Não, o lutador Kleber. Ou o lutador Satoshi. Também é interessante de assistir. Além disso, o lutador Nakatani também. O estilo de luta do Gomi-san, mesmo nos dias de hoje, não existe ninguém assim. É bem raro, sabe? Ele assume muitos riscos e avança bastante, né? A guarda dele também é surpreendentemente baixa. Esse é um estilo que ele mesmo criou? Ou se foi algo que acabou se formando desse jeito? Como foi o processo para chegar nesse estilo de luta? Tenho muita curiosidade sobre isso. Entendi, faz sentido. Ele deve ter feito vários treinamentos, né? Imagino como deve ter sido. Acho que o melhor mesmo é não ser atingido, evitar ser atingido sempre que possível. Ele já está muito ocupado. Se quiser mesmo lutar, ele também parte para a luta agarrada. Sim, se quiser agarrar, ele ataca também. Realmente é um esporte impressionante, né? Ei, não pode ser tão treinado. Tenho certeza que o Sr. Wakamatsu falou isso no canal do departamento técnico. Como não sabemos o que pode acontecer, é meio difícil de treinar. É, por isso que normalmente começamos do campo mesmo. A gente só faz treino básico mesmo, quase não faz simulação ou treino em formato de jogo. A gente não treina muito não. Bom, claro, se tiver jogo, aí a gente treina, né? Normalmente nós só fazemos o treino básico. Vocês costumavam planejar estratégias? Eu até perguntei uma vez para as pessoas que sempre estavam ao redor da Kaomi-san, sabe? Tipo, antigamente, se eu dissesse que assistia vídeos dos adversários, eles falavam: não, você só deu uma olhada uns 3 dias antes, né? Era basicamente isso. Eu só me concentrava nos meus próprios treinos. Acho que era isso que eu fazia. Mas, no fim das contas, não é bom, né? Quando você já sabe quem é o adversário e começa a simular, acaba não treinando mais do que aquilo. Por isso não é muito bom. Era melhor quando eu não fazia estratégias. Quando você pensa, esse tipo é assim e se prepara só para isso, normalmente o adversário faz algo diferente do que fez antes. Então, você tem que estar preparado para qualquer coisa que vier. Conversamos bastante, né? Muito obrigado pelo tempo longo. Essa academia aceita inscrições de membros comuns. Na verdade, a maioria são pessoas comuns. Por favor, conto com você. Muito obrigado, Sr. Gomi. Muito obrigado.